Ikuto era um fracassado feioso que deu no pé de casa e subiu num navio sonhando em recomeçar uma nova vida do zero. Só que o destino tinha outros planos e o coitado naufragou, indo parar numa ilha entupida de mulheres carentes disputando a bananinha dele à tapa. A história toda rola quando Suzu, uma das moradoras, tá pescando tranquila, mas acaba fisgando nosso protagonista quase morto. Meio perdida, ela fica apertando o peito dele feito louca, tentando ressuscitar o cara, e quando vê que tá fazendo mais besteira que ajuda, ela surta de vez. Na aflição total, Suzu parte pro desespero e gruda a boca nele pra fazer respiração boca a boca, deixando Ikuto convencido de que bateu as botas e foi direto pro céu. Mas como Suzu não sabe quando parar, ela força tanto a barra que desiste e resolve arrastar o cadáver ambulante até a casa da avó pra pedir socorro. Um tempinho depois, forma-se uma plateia de senhoritas curiosas pra assistir a avó de Suzu dando bronca nela por quase matar Ikuto asfixiado com aquele bafo de quem acordou cedo e não escovou os dentes. Aí quando Suzu pergunta inocentemente por que o peitoril de Ikuto é mais reto que tábua de passar roupa, a avó solta a bomba. É porque o cara é homem de verdade. Pronto, caiu a ficha e todas as mulheres bugam na hora porque nenhuma alma viva ali tinha colocado os olhos num macho e peludo na vida. Quando Ikuto finalmente volta à consciência, ele respira aliviado achando que continua no Japão. Mas as garotas destroem as esperanças dele, explicando que nem elas sabem onde diabos essa ilha fica no mapa. A avó então manda a real. Apesar de serem japonesas também, elas naufragaram nessa ilha abandonada por Deus há uns 130 anos e ficaram presas nesse limbo desde então. Ouvindo essa tragédia, Ikuto já fica bolado pensando em como voltar para a civilização. Mas a avó manda ele parar de reclamar, enquanto basicamente tenta empurrar a neta como brinde de boas-vindas. Depois, indo para casa de Suzu, uma garota chamada Ayane fica de tocaia, espiando os dois e decide que não vai deixar Suzu monopolizar Ikuto. Mas na empolgação acerta um dardo sonífero no coitado e manda ele pro mundo dos sonhos na porrada. Quando Ikuto desperta, Suzu tá fazendo cosplay de enfermeira cuidando dele, que imediatamente percebe que seria mais seguro consultar o Google do que confiar nos primeiros socorros dessas malucas. Suzu então manda ele ir tomar um banho e Ikuto finalmente consegue relaxar enquanto viaja na maionese, imaginando cenas educativas com Suzu. Mas quase tem um infarto quando ela entra na banheira junto, fazendo o sangue dele jorrar pelo nariz igual torneira quebrada. Do nada, Ayane também invade o banho e sai exibindo as tábuas de passar roupa que ela chama de melões. Mas aí as mulheres começam um concurso ridículo de quem tem mais curvas pra entreter Ikuto e acabam drenando toda a energia do coitado. Esse cara é azarado ou sortudo? Uns minutos depois, Suzu volta pro modo enfermeira e descobre que o paciente dela foi trocado por um travesseiro. Enquanto isso, Ayane tira Ikuto do ronco, arrastando o coitado pelas ruas montada num bicho parecido com Ema Pistola. Pra sorte dele, outra mina chamada Rin dá uma rasteira em Ayane, que despenca no rio e some na correnteza. Aliviado, Ikuto pensa que achou alguém sensato finalmente, até ela tentar conquistar ele usando técnicas de sedução barata que aprendeu assistindo vídeos educativos para adultos. Ele consegue fugir correndo, mas num piscar de olhos está sendo perseguido por um bando de mulheres desesperadas. Quando finalmente para pra entender por que virou caça numa ilha de predadoras, a avó aparece e escancara a verdade. Ele é o único exemplar masculino a pisar ali em décadas, e a galera tá toda carente de vitamina P. Sacando que as mulheres estão secas lá embaixo, Ikuto decide que já deu e acha um barco pra vazar da ilha, mas as garotas nem esquentam porque sabem que ele tá se iludindo sozinho. De repente, o barco de Ikuto fica preso num redemoinho gigante e ele é cuspido de volta na areia. A avó então joga a real que é impossível dar o fora da ilha, fazendo Ikuto reviver todas as memórias traumáticas do pai, chamando ele de inútil. Teimoso, Ikuto volta pro barco determinado. Só que ele acaba sendo devolvido pra praia igual encomenda com o endereço errado, até achar que desvendou o segredo. Ele tenta colocar o plano em ação, mas dessa vez uma orca resolve dar um alô e acerta o barco em cheio, mandando ele voar pro mar. Felizmente, antes do trouxa se afogar de vez, Suzu mergulha e salva ele, explicando que a orca, na verdade, tava impedindo ele de virar picadinho no redemoinho assassino. Ikuto finalmente engole o orgulho e aceita que tá preso ali mesmo, e Suzu dá boas-vindas oficiais pra ele na nova residência compulsória. Logo depois, Suzu conta pra Ikuto que antigamente a ilha era lotada de homens suficientes pra atender toda a demanda feminina. Mas uma tsunami do apocalipse que só rola uma vez a cada século decidiu aparecer e varreu todos os machos pra longe. Ikuto teve um momento de esperança achando que essa onda seria seu Uber de volta, mas descobrir que ela só aparece a cada 100 anos jogou todos os planos dele no lixo. Quando a noite chega, a bagunça recomeça com Ayane tentando sequestrar Ikuto pra fazer brincadeirinhas safadas, mas Suzu consegue espantar a mosca irritante. Porém, a situação vira um filme de terror quando a casa de Suzu é invadida por um exército de garotas parecendo zumbis atrás de experimentar a salsichinha dele. A avó explica que a escassez de homens transformou ele no produto mais valioso e disputado de todo o território. Ela acalma a turba, prometendo que vão resolver isso com um torneio de esconde-esconde marcado pro dia seguinte.
De manhã cedo, a avó avisa Ikuto que ele vai ter que se esconder que nem noivo fugitivo, e a primeira que botar a mão nele vai ganhar ele como fornecedor exclusivo de diversão. Apavorado com a ideia de virar pai de várias crianças, ele topa participar da loucura. Antes da brincadeira começar, a avó solta as regras. Quem agarrar ele antes do sol se pôr, leva o prêmio. Ela também avisa que o jogo rola na Floresta Oeste e que, em hipótese alguma, Ikuto deve entrar na Floresta Leste. No segundo que o jogo começa, Ikuto sai correndo feito doido pra dentro da mata, e as garotas partem pra cima dele em bando, incluindo Suzu. Só que Suzu não tá na caça. Ela entrou no jogo pra proteger ele das outras predadoras. Enquanto corre, Suzu cruza com Ayane, que tá boiando sem entender nada. Ayane se prepara pra brigar como sempre, mas Suzu usa a cara dela de trampolim pra se aproximar mais de onde Ikuto tá. Suzu ativa o modo ninja das trevas e vai desmontando todas as garotas que tentam colocar as garras em Ikuto. Ikuto continua na correria, achando que ainda tá sendo perseguido pelas donas de melancia. Ele pula de um penhasco, mas consegue se segurar na beirada. Justo quando tá quase subindo, aparece Machi, a irmã de Ayane, esperando pra reivindicar o prêmio. Sem a menor intenção de entrar numa família de malucas traumatizadas, ele solta a mão e despenca no rio lá embaixo. Ikuto acaba despencando de uma cachoeira, mas antes de virar panquete na água, outra garota montada num peru vagabundo de baixo orçamento pega ele no ar. Ikuto acorda depois de desmaiar e se vê pendurado no céu. Ele grita desesperado, assustando a carona improvisada, e a garota joga ele bem no meio da Floresta Leste proibida. Ikuto logo descobre por que a Floresta Leste é área restrita, quando toda a plantinha local decide que ele vai ser o jantar. Justo quando tá quase encontrando os ancestrais, Suzu aparece estendendo a mão pra salvá-lo. Ikuto vai pegar a mão dela, mas lembra que Suzu também tá no jogo. Ele sai correndo de novo e a perseguição insana continua. Quando o sol começa a se pôr, Ikuto usa os instintos primatas dele pra se esconder numa árvore, mas isso não impede as garotas de quererem provar o pau dourado dele. Bem quando elas vão realizar o sonho, todas desmaiam por causa da névoa paralisante de Ayane. Porém, Ikuto consegue enganar ela jogando a coitada no rio, sobrevivendo mais uma vez. Ikuto tá quase se parabenizando pela vitória quando a avó surge do nada dizendo que ele perdeu. Ikuto exige saber como, e a avó explica que durante toda a correria ele acabou esbarrando sem querer nos canhões de Suzu. Ikuto ainda tá discutindo o resultado quando Suzu solta uma resposta de partir o coração, falando que obviamente não quer ele porque a salsicha dele é menor que o mindinho dela. Suzu, então, diz que Ikuto é livre pra escolher quem quiser quando estiver pronto, com a avó emendando que ele tem a vida inteira pra decidir nessa ilha maldita. No dia seguinte, Ikuto vasculha a mochila velha procurando algo que torne a nova vida dele menos deprimente. Enquanto mexe nas tralhas, Suzu repara numa caixinha que ela acha bonita. A tal caixa é um celular. Mas como elas vivem numa ilha congelada no tempo, Suzu não faz a mínima ideia do que é um smartphone. Depois do café, Suzu se levanta para buscar água, mas Ikuto, todo convencido, se oferece para ajudar. Ele logo se arrepende quando percebe que nunca usou os músculos para nada na vida. O ego frágil dele leva um golpe pesado quando vê outra garota, Rin, carregando um pote de água do tamanho de uma pedra gigante sem esforço nenhum. Desesperado para salvar o orgulho machão dele, Ikuto tenta competir com ela, mas desaba a poucos metros parecendo um figurante derrotado. A irmã de Rin, Mikoto, logo aparece, e surpreendentemente ela é a única garota na ilha que não quer ter nada com um perdedor fraco e quebrado como Ikuto. Isso porque ela prefere a irmã a ter que lidar com o drama emocional que vem junto com o homem. Depois de sobreviver às palavras ácidas de Mikoto, Ikuto e Suzu continuam fazendo o que dá nas tarefas da casa. Acabando a energia masculina dele, Ikuto acredita que se saiu bem até Suzu informar que tudo que fizeram até agora foi só tarefa básica de casa e ainda tem trabalho muito mais pesado. Ikuto logo se vê na fazenda tentando bancar o fodão. Ele fala pra deixarem a colheita de batata com ele. Ele pega casualmente a folha da batata pra arrancar até perceber que tá gravando mais um vexame enquanto as garotas olham com decepção. Suzu finalmente ajuda ele a puxar a batata, só pra descobrirem que a batata rivaliza com a bunda de uma celebridade. As coisas ficam ainda mais bizarras quando ele percebe que todo o alimento da fazenda é tamanho GG e poderia desfilar numa passarela. Continuando as tarefas do dia, eles chegam na fazenda de cogumelos e Ikuto parte direto pra ação querendo ajudar. Ele tenta arrancar um dos cogumelos e fica ainda mais sério quando Suzu menciona a palavra impossível perto dele. De repente, a sorte podre de Ikuto ataca de novo e o cogumelo ganha vida, engolindo ele inteiro. Falhando em digerir Ikuto porque ele tem gosto mais de veneno que comida, o cogumelo cospe a versão mangá dele pra fora antes de morrer. Suzu então conta que tem monstros se escondendo entre os cogumelos, mas eles morrem depois de comer um humano. Porém, diferenciar os cogumelos de verdade dos falsos é algo que ninguém na ilha conseguiu fazer até hoje. Suzu sugere que ele confie nos instintos e Ikuto mergulha direto nos cogumelos para provar que manda ver. Só que ele acaba sendo devorado por cada cogumelo que acha que é o verdadeiro. Uma das garotas ativa os traumas de abandono dele quando menciona que Ikuto conseguir essa missão é impossível.
Isso manda Ikuto direto pro modo exterminador, enquanto ele parte pra cima dos cogumelos. E depois de uma batalha épica, Ikuto acaba derrotando todos os cogumelos falsos sem nem perceber. As garotas elogiam a dedicação dele, dizendo que finalmente serviu pra alguma coisa, mas isso só deixa tudo mais difícil pra ele, e ele vai pro mato choramingar que nem figurante descartado. Ele tá quase entrando em depressão profunda quando Rin aparece pra curar ele, colocando a mão dele nas melancias redondas dela, o que resulta num jato de sangue pelo nariz. Ikuto tá curtindo demais até outra garota, Yukino, aparecer pra estragar o momento perfeito. Mais tarde, Suzu levanta o ânimo afundado dele dizendo que gosta da companhia dele porque faz ela se sentir parte de uma família. Ikuto dá um suspiro de alívio quando ouve isso porque finalmente algo bom aconteceu antes do dia acabar. Logo depois, Ayane senta para devorar uma tigela de bolinhos de arroz e só depois de acabar com tudo que ela encontra um bilhete estrategicamente posicionado pela irmã. Não coma. Ela fica completamente surtada. Enquanto isso, Suzu e Ikuto estão numa missão de entregar rabanetes no santuário do dragão marinho, que fica lá no alto da vila. Pouco depois, Machi aparece do nada que nem menu de jogo, prometendo pra gulosa da Suzu 20 bolinhos de arroz se ela ajudar a rastrear a irmã Fujona. Suzu aceita na hora e prepara uma armadilha na floresta antes de subir numa pedra para fazer um anúncio alto que Ayane é a rainha das tábuas de passar. Surpreendentemente, Ayane surge do nada para defender as mosquitinhas de peito dela, mas logo percebe que Suzu colocou a irmã na mira. Justo quando Suzu vai capturar ela, Ayane aciona o pássaro feio de estimação para fugir enquanto garante que Ikuto vai junto na carona involuntária. Os dois estão cortando a floresta quando Suzu de repente intercepta eles, e sacando que não tem como escapar de Suzu quando ela tá no modo caçadora, Ayane faz um acordo. Ela manda Suzu descobrir o ponto fraco da irmã em troca de 30 bolinhos de arroz. Sem pensar duas vezes, Suzu vende o pouco de integridade que ainda tem pelo negócio. Suzu parte para completar a missão, e ao mesmo tempo Ayane vai até a vila também se ajudar juntando informação sobre a fraqueza da irmã. Depois de horas cansativas tentando achar o calcanhar de Aquiles da irmã, Ayane fracassa em descobrir algo que possa ajudar ela a enfrentar Machi de igual para igual. Ela tá quase desistindo quando Suzu aparece dizendo que conhece o segredo de Machi. Ela acaba falando um monte de besteira, e sem Ayane saber, Machi já tá bem atrás dela. Frustrada pelos fracassos recentes, Ayane solta o verbo chamando Machi de solteirona velha, que teria mais chance de virar freira do que conseguir um casamento por amor. Machi ouve isso e o mundo dela desaba. Suzu então avisa Ayane que Machi tá atrás dela, mas o insulto parece estar funcionando às mil maravilhas. Suzu tinha trazido Machi até onde Ayane tá depois que ela prometeu 50 bolinhos de arroz. Percebendo que as ofensas estão surtindo efeito, Ayane joga mais lenha na fogueira. Porém, a vitória dela não dura muito porque Machi convoca os Shikigamis para surrar Ayane até ela ficar roxa. Mais tarde, Suzu e Ikuto estão fazendo um trabalho quando ela tropeça numa superfície molhada e acaba quebrando uma estátua de Jizo, que dizem ser amaldiçoada. Ikuto, por outro lado, fica de boa porque não acredita nessas coisas de mundo místico. Ele remenda a estátua, mas quando vão embora, os olhos da estátua ficam vermelhos. À noite, Suzu não consegue comer porque tá morrendo de medo de estar sendo assombrada. E como previsto, ela vê uma presença assustadora na porta, fazendo ela gritar que nem louca. No dia seguinte, Ayane transforma em missão de vida usar o medo de fantasmas de Suzu contra ela. Curtindo a zoeira demais, ela aparece de noite para continuar a pegadinha, só pra dar de cara com o espírito amaldiçoado. Ela grita de terror, forçando Ikuto a correr lá fora e achar ela desmaiada no chão. Ele tenta ajudar ela quando ela murmura algo sobre espíritos, mas como Ikuto não acredita nessas paradas, ele volta pro quarto só pra encontrar um fantasma esquisito segurando Suzu refém. Ikuto pela primeira vez age como homem de verdade e soca o capeta direto na cara pra colocar modos nele. Mesmo depois de derrotar o espírito e exorcizar ele calmamente, Ikuto mantém a crença besta de que fantasmas não existem. Nesse ponto, até os fantasmas acreditam mais nele do que ele acredita em fantasmas. Algum tempo depois, Yukino tá procurando pela ursa gigante dela pela casa, só pra achar ela na loja de geleia, devorando todo o pote que consegue botar as patas como se estivesse competindo num concurso de comer até explodir. Yukino fica enojada com a gula descontrolada da bicha e compara ela com Suzu, que não consegue se controlar perto de bolinhos de arroz. Tonkatsu ouve com quem ela tá sendo comparada e pira completamente. Depois que ela dá no pé, Yukino consegue encontrar Ikuto e Suzu, que estão ocupados pescando. Yukino vem acompanhada do grupo de animais treinados dela, que deixaram o analfabetismo nas mãos do nosso protagonista burro. Yukino confessa que Tonkatsu fugiu e ela precisa da ajuda deles para encontrar a ursa. Eles se dividem em duplas com Yukino rapidinho se emparelhando com Ikuto, enquanto Suzu é arrastada pelos animais treinados. Ikuto carrega Yukino nos ombros, e enquanto caminham pela floresta, eles encontram pegadas de patas, levando eles a assumir automaticamente que é Tonkatsu. Eles seguem os rastros só pra topar com um urso que ficou puto depois de ser chamado de velho. Ele manda eles voarem pra fora do território dele, forçando eles a continuarem a busca. Eles encontram um monte de outros ursos marrons, mas continuam batendo em becos sem saída.
Durante uma pausa, Yukino explica o quanto Tonkatsu significa pra ela porque estão juntas há mais tempo. Ela é praticamente a melhor amiga e cresceram juntas. Percebendo o quanto Tonkatsu é importante pra Yukino, Ikuto mergulha nas reservas de energia dele pra continuarem procurando. Suzu cruza com Ayane e, como sempre, ela desafia ela pra um dos duelos inúteis dela, dizendo que agora tá mais rápida. Porém, Suzu torna o treino dela inútil, derrubando ela com um soco só, enquanto zoa o tempo perdido dela. Depois de horas de busca, Ikuto tem a ideia genial de desenhar o retrato de Tonkatsu e mostrar pros animais. Mas o primeiro urso que ele encontra manda ele voar com um soco na cabeça. Yukino conta que o urso se assustou com aquela cara feia dele. Ikuto tenta melhorar a situação colocando uma barba falsa, mas isso rende mais surra que antes. Tentando fazer o impossível acontecer como sempre, Ikuto continua vasculhando a floresta, mas só ganha porrada atrás de porrada até finalmente encontrar um animal tranquilo que mostra o caminho. Empolgado, Ikuto carrega Yukino nos ombros e corre na direção indicada até acharem uma pontezinha. Com medo de altura, Ikuto recua, mas Yukino pula para continuar a jornada. De repente, a ponte quebra e se parte. Mas antes de Yukino despencar, Ikuto mergulha que nem Superman sem cérebro para agarrar ela. Os dois ficam presos até Tonkatsu segurar a ponte e girar eles para segurança. Surpreendentemente, Tonkatsu também estava procurando Yukino, achando que ela tinha fugido de casa também. No final, Ikuto sai correndo depois de ficar assustado por conseguir entender os animais igualzinho Yukino e Suzu. Numa manhã linda, Ikuto pega uma espada de madeira parecendo palito e começa a balançar ela como se estivesse praticando cortar o ar. Suzu acha ele fazendo isso e pergunta por que ele acordou cedo para agir que nem desocupado. Ikuto então conta que tá praticando para proteger as garotas da ilha com eficiência, já que é trabalho dele fazer isso. Suzu, por outro lado, não faz ideia do que ele tá falando, já que sempre foi uma mulher independente a vida toda. Chega a hora de carregarem umas cargas, e Ikuto planeja usar isso como oportunidade para provar por que ele é homem. Mas ele falha tão feio que mal consegue carregar uma enquanto a pessoa que deveria estar protegendo carrega 3 facilmente. Justo então, a mãe natureza decide dar risada deles ativando um terremoto que imediatamente transforma Suzu em medrosa profissional. Ela agarra Ikuto que nem papel higiênico e arrasta ele junto. Mais tarde, Suzu entra empolgada no banheiro para tirar o fedor de Ikuto do corpo dela, só para achar a banheira convenientemente seca que nem deserto. Acontece que as fontes termais da ilha secaram depois do terremoto que racharam os canos de água. Para garantir que não fiquem sem tomar banho, as garotas enchem um pote de água e esquentam ele. O grupo finalmente sossega depois do banho estressante. É quando Ikuto abre o bocão enorme para dizer que tomar banho não é essencial, já que passar a toalha é melhor. Isso aciona o nojo escondido dentro das garotas que imediatamente viram contra ele, dizendo que ele é lixo sujo, e é por isso que afastava todas as garotas com aquele fedor horroroso. Percebendo o quanto tomar banho é importante para as garotas, Ikuto sai de manhã cedinho para resolver o problema, mas deixa um bilhete para Suzu. Sabendo que Ikuto não passa de um atrapalhado perdedor, as garotas juntam os equipamentos e seguem ele. Elas abrem o poço e percebem que tá entupido de sujeira. Sem pensar 2 vezes, Suzu e Ikuto mergulham no poço para limpar tudo. No processo de fazer isso, a mãe natureza decide zoar eles de novo, ativando outro terremoto que manda eles mais fundo pro manancial subterrâneo. Como não dá para subir pelo caminho que desceram, o cérebro de Ikuto funciona quando ele nota ar soprando em direção a eles de uma saída estreita, e ele sugere que sigam o caminho. Ikuto carrega Suzu nas costas, já que ela se machucou depois da última queda. Eles conseguem achar uma saída, mas tá alta demais para subirem. O cérebro de Ikuto ganha vida, já que ele tá tentando de tudo para provar para Suzu que é homem. Ele deduz que quebrar a fonte do manancial vai causar um jato de pressão que deve ser suficiente para tirar eles do buraco. Enquanto quebra a pedra, isso chama a atenção do monstro aquático gigante ressonante da caverna. Depois de martelar repetidamente, Ikuto finalmente acha o ponto G e a água sai jorrando, lançando eles para fora antes que o monstro aquático pense em fazer eles de lanche. Suzu comemora chorando que Ikuto conseguiu resolver a crise de água deles. E Ikuto banca o descolado, lembrando ela que é trabalho dele como homem proteger ela. Mas mesmo ela não fazendo a menor ideia do que ele quer dizer, ela fica feliz de ter ele por perto. Dias depois, Ikuto e Suzu embarcam numa jornada para a Floresta Sul. E Suzu conta que mal pode esperar para mostrar o mestre dela, que é proficiente em todo tipo de arte marcial. Do jeito que ela tá vendendo o peixe, Ikuto já imagina um monstro assustador na cabeça. Além disso, o mestre de Suzu é o Lorde do Sul, e isso traz de volta memórias sinistras de como ele quase foi esmagado pelo Lorde do Leste. De repente, a voz do mestre vem ecoando por trás, mandando um arrepio pelo corpo de Ikuto. Mas ele fica decepcionado quando percebe que o mestre é um gato baixinho e engraçado de 2 caudas rodando num tanque de energia vazio. Depois de uma breve descrição de por que ele é mestre de Suzu, o gato revela que convocou eles para convidar para o evento chamado Dia do Jogo de Sobrevivência. Basicamente, é um evento onde a tribo dos gatos enfrenta a tribo dos cachorros para selecionar o Lorde da Floresta, já que são eles que dominam a mata. O mestre revela que a tribo dos cachorros vem ganhando vantagem, e é por isso que chamou Suzu e Ikuto para ajudar.
Ouvindo que tem algo para qual ele pode ser útil na vida sem valor dele, Ikuto concorda empolgado em ajudar. Logo depois, o jogo começa e os dois times partem um pro outro. Suzu e Ikuto logo pisam num monte de cascas de banana convenientemente posicionadas, fazendo eles caírem. Mas antes que o cachorro responsável tire vantagem deles, Ikuto descarta ele e a perseguição continua. Pouco depois, os dois se veem cercados por um círculo de cachorros bem planejado. Mas Ikuto derruba eles no chão com um golpe só. Quando se aproximam do líder dos cachorros, ele zoa os esforços de Suzu e Ikuto, dizendo que é impossível vencer contra o time dele. Isso é tudo que precisa para Ikuto avançar nele que nem maníaco de anime atrás da calcinha usada de uma garota. Antes que chegue no líder dos cachorros, Machi e Ayane aparecem do nada declarando que são time cachorro. Machi encara Ikuto enquanto Ayane escolhe a oponente favorita dela como sempre, Suzu. Enquanto Ikuto e Machi tão brigando com palavras, Ayane e Suzu tão metendo a porrada de verdade e termina com a vitória de Suzu como sempre. O plano bem elaborado dos cachorros funciona às mil maravilhas e eles garantem a vitória. Mas justo quando vão comemorar, percebem que derrubaram um líder gato falso. Antes que entendam o que tá rolando, o líder gato verdadeiro mergulha direto no líder cachorro pra derrubar ele, virando a vitória pro favor deles. Ayane acaba cozinhando pra toda a população canina por ser lixo na competição e falhar em garantir a vitória pra eles. Na manhã seguinte, Ikuto acorda com Machi sentada em cima dele, e antes que o sono saia dos olhos, Machi avisa que vão ver flores e ele não tem voz ativa no assunto. Aparentemente, é época do ano de ver a cerejeira em plena floração. Quando se aproximam da Floresta Norte, as garotas mencionam que é hora de se separarem. E quando Ikuto pergunta por quê, elas contam que é o único jeito de evitar o Lorde temperamental da Floresta Norte. Eles pegam caminhos diferentes, mas o trajeto de Ikuto e Machi acaba sendo o pior, com chances de morrer maiores que um. O grupo finalmente se encontra no local designado, mas o plano de evitar o Lorde vira furada completa quando dão de cara com ele bem no ponto de encontro. Antes que comecem a desejar terem morrido no caminho, o Lorde conta que não tem nada a temer, porque ele não é mais aquele cara aterrorizante que conhecem depois de levar uma surra dias atrás. Ele se aposentou como Lorde do Norte, e agora pegou o trampinho vagabundo de dar direções pros visitantes da cerejeira. Depois de uma jornada tediosa, finalmente chegam na cerejeira e Ikuto percebe que a trabalheira de ver a árvore rosa valeu a pena. Algum tempo depois, uma das garotas, Chikage, senta na biblioteca entupida dela para aprender mais sobre homens, e ela não perde tempo bolando um plano sinistro para Ikuto. Depois que termina, ela convida Ikuto e Suzu para casa dela, que é a única casa de estilo ocidental na Terra. Aparentemente foi construída por ocidentais misteriosos que naufragaram na ilha. Eles chegam na porta e são recebidos pela empregada elefante assustadora de Chikage, Panako, que transforma Ikuto numa parte da parede. Chikage, por outro lado, tá assistindo do quarto dela e tá pronta para aprender tudo que existe sobre homem, mesmo que tenha que dissecar ele. Depois de se acomodarem, Chikage entra no cômodo com um vestido rosa revelador que manda o cérebro de Ikuto pra estratosfera, dando hemorragia nasal nele. Ainda tentando impedir que a salsicha dele quebre, Chikage aumenta a miséria aparecendo em várias roupas esquisitas diferentes. Quando perguntada como teve a ideia de fazer Ikuto perder a sanidade com tanto apelo visual, ela joga na mesa os vários livros que vem lendo. Ela explica que tem várias vezes que coisas foram levadas pela água até a ilha, e sendo a psicopata colecionadora que é, ela tá sempre lá pra pegar elas. Chikage decide mostrar levando eles pro cômodo de coleção, cheio de tudo que foi arrastado, enquanto secretamente mira adicionar Ikuto na lista, já que ele é a melhor coisa que apareceu na ilha até agora. Entre as coisas no cômodo tem uma panela de arroz e um forno, mas ficam decepcionados que não podem usar porque foram mandados de volta para a Idade da Pedra, onde não existe eletricidade. Quando Chikage percebe que Ikuto e Suzu estão prestes a ir embora e ela não atingiu o objetivo, ela para eles dizendo que já fez o jantar. Chikage vai para a cozinha e emprega um livro de receitas, numa tentativa de fazer os pratos mais deliciosos que consegue achar. Ikuto tá antecipando um prato tentador, mas quando Chikage aparece com o que preparou, Ikuto quase vomita os intestinos pra fora, graças a quão nojento aquilo parece. Chikage finalmente acerta um prato, depois que consegue fazer o melhor arroz com curry que Ikuto provou na vida chata e sem valor dele. Depois que terminam de comer, Ikuto e Suzu se preparam pra ir embora, mas Chikage não vai deixar isso acontecer. Ela recorre a meios diabólicos, forçando o polvo dela a derramar gosma neles, então não tem escolha a não ser usar o banheiro. Para evitar perder o lacre no pau dourado dele, Ikuto se segura de tomar banho com as duas. Depois que as duas terminam de se banhar, Ikuto vai pro banheiro para se lavar, mas Chikage já tá um passo à frente, se escondendo no banheiro para ter uma boa visão do piu-piu de Ikuto. Panako entra no banheiro, e como as especificações dela estão na faixa tamanho plus, ele deixa ela esfregar as costas dele. Chikage quase consegue o ângulo perfeito para ver o que vem mirando até Panako arruinar o plano quando pula na água, quase mandando ela pro além com aquela bundona. Quando Suzu e Ikuto voltam para casa, Suzu com ciúmes revela a raiva que Ikuto tomou banho com Panako, enquanto se recusa a tomar banho com ela. Ikuto tenta se defender dizendo que Panako é uma elefanta, mas Suzu não liga porque ela ainda é garota.
e ela deixa Ikuto saber que não tem intenção de perdoar ele até ele tomar banho com ela também. Ikuto tá caminhando pela floresta numa manhã linda quando cruza com Rin, que tá simplesmente lavando o ideal masculino dela. O cérebro de Ikuto frita e ele começa a sofrer hemorragia nasal quando vê como as melancias dela são fartas. Mas isso rende uma surra de Rin que manda ele ir embora. Ikuto fica chocado ao ouvir isso, e ele agarra Rin, chamando ela de melhor mulher da ilha, porque é a única agindo como mulher normal sem personalidade zoada, igual às outras que querem que ele tome banho com elas. Enquanto ainda tá elogiando ela por ser normal, ela soca ele de novo, mandando ele pra longe onde aterrissa de cabeça. Rin depois aparece pra confortar ele, dizendo que não quer que as pessoas vejam ela pelada. No caminho pra casa, Rin menciona o local de trabalho dela e Ikuto rapidamente se oferece pra aparecer no dia seguinte. Porém, Mikoto, que vem assistindo desde o começo, aparece que nem ferida chata indesejada, avisando Ikuto que ela pode realmente exterminar ele se tentar aparecer lá. Quando Ikuto volta pra casa, Suzu nota o galo na cabeça dele e pergunta sobre isso. Ele desconversa, mas o destino logo alcança ele quando Suzu informa que vai acompanhar ele no local de trabalho de Rin. No dia seguinte, na casa de Rin, a avó dela fica feliz que ela conseguiu chamar a atenção de Ikuto, mesmo sendo construída mais como Roman Reigns, que Cardi B Mikoto, por outro lado, tá afiando a faca pra cortar a salsicha de Ikuto se ele tentar dar esse passo idiota de aparecer. No dia seguinte, como prometido, Ikuto aparece na marcenaria acompanhado de Suzu. Antes de se acomodarem, Ikuto é apresentado pra mãe de Rin, Misaki, que explica a estrutura familiar estranha pra ele. Misaki puxa Rin pra perto, mandando ela usar todas as táticas femininas pra arrancar Ikuto da Suzu burra e clueless. Rin leva Ikuto embora pra ensinar carpintaria, e Mikoto usa a oportunidade pra chegar perto de Suzu, falando que precisam tirar Ikuto de perto de Rin porque ele tá apaixonado por ela. Porém, Suzu continua perdida como sempre, já que não faz ideia do que é amor ou afeto. Mikoto finalmente pega a atenção dela quando menciona que Rin bateu em Ikuto na cabeça por ele ficar olhando ela no banho. Cai a ficha pra Suzu que o galo na cabeça de Ikuto foi resultado de ele andar se escondendo com uma mulher masculina. Enquanto faz as tarefas básicas, Suzu garante que mantém olho em Rin e Ikuto, e ela quase explode de raiva toda vez que vê eles perto um do outro. O ciúme dela toma conta, e ela decide que precisa tirar Ikuto da equação. Ela derruba uma tora de madeira que quase esmaga ele, fingindo que não foi intencional. Ela corre até Ikuto pra garantir que ele sabe que vai morrer se chegar perto de Rin. Isso deixa ele alerta o dia todo com medo de encontrar os ancestrais. Quando Rin finalmente sai do canteiro de obras, Mikoto aproveita a oportunidade para desafiar Ikuto para um duelo. Sabendo muito bem que uma galinha venceria ele numa briga, ele tenta recuar. Mas a palavra impossível de Mikoto aciona ele de novo. Isso começa a batalha lendária de carpintaria deles enquanto tentam derrotar um ao outro, transformando os dois em monstros da construção completos. O duelinho idiota deles vem a calhar quando terminam o trabalho de construção destinado para o grupo inteiro. Naquela noite, Rin senta em silêncio pensando em como estragou a tentativa de dar em cima de Ikuto, mas Ikuto faz ela corar dizendo que ela cozinha bem. A mãe de Rin vira alvo da raiva de Mikoto quando fala sobre ele casar com a filha dela. Ikuto sai correndo quando Mikoto aparece com uma melancia do tamanho de pedregulho, pronta para exterminar ele com ela. Algum tempo depois, a mãe natureza decide soltar a raiva dela, liberando uma chuva gigante que mantém todo mundo em casa. Suzu conta pra Ikuto que não trabalham em dias chuvosos, chocando Ikuto porque no mundo exterior sempre estão trabalhando que nem zumbis mortos-vivos, faça chuva ou sol. Ikuto então decide fazer café da manhã, já que não tem pra onde ir. E ele quase envenena Suzu com o prato lixo dele, que tá competindo em sabor com um trem enferrujado. Por outro lado, Chikage sai de casa pra fazer investigação climática enquanto veste um maiô esquisito. Antes do meio-dia, Ikuto grita no topo dos pulmões sobre como tá frustrado que não tem nada pra fazer porque sempre estava fazendo uma coisa ou outra no Japão. Tentando impedir Ikuto de surtar e perder o senso humano, Suzu sugere que joguem shogi, e Ikuto concorda com isso. Enquanto jogam, Suzu menciona a tempestade que aconteceu no dia antes de Ikuto chegar na ilha. Ikuto não acha que é coincidência e menciona a possibilidade da tempestade ter enfraquecido o redemoinho, e é assim que ele acabou na ilha. Ao mencionar isso, Suzu desliga, mas volta à vida antes de Ikuto começar a fazer perguntas idiotas tipo: "Você tá grávida?" Depois disso, Ikuto perde todas as rodadas de shogi que jogam. E Suzu menciona que certa vez teve um parceiro com quem jogava shogi em dias chuvosos como esse. A existência alegre e vida despreocupada de Ikuto vem desabando quando Suzu menciona que o tal parceiro era a mãe dela. Enquanto os dois passam por momentos emocionais, Machi e Ayane voltam pro jogo habitual de gato e rato na chuva. Yukino também tá se divertindo correndo com os animais de estimação. Yukino, Ayane, Rin e Machi se encontram e justo quando estão procurando Chikage, acham ela recebendo um batismo agressivo no rio inundado. Elas perdem tempo correndo atrás para garantir que salvam ela antes de virar refeição pros peixes. Pouco depois disso, o grupo faz o movimento Vingadores se reunindo na casa de Suzu.
Como todas tão livres, trouxeram presentes para Suzu, e isso traz alegria pro coração de Ikuto porque Suzu não vai mais ficar sozinha em dias chuvosos. A reunião aparentemente pacífica logo vira estranha quando as garotas decidem entupir Ikuto com tanto apelo visual que o cérebro de tamanho médio dele não aguenta. Depois que as garotas vão embora, Suzu conta pra Ikuto como tá feliz de ter ele por perto. Suzu então encerra o dia cantando uma música linda que a mãe ensinou ela. A voz de Suzu é tão bonita que faz Ikuto imaginar casar com ela e ele falha em manter escondido com os pensamentos escritos na cara dele. Algum tempo depois, Ikuto acorda no meio da noite com um gemido de Suzu. O sono desaparece dos olhos dele quando acha ela encharcada no pote de água, enquanto tem um sonho erótico doce com linguiça envolvendo Ikuto. Ikuto agarra ela e arrasta pra fora da água pra ajudar, mas acaba sofrendo hemorragia nasal quando encontra as melancias suculentas dela. Na manhã seguinte, Suzu sofre de febre. E quando a avó checa a condição dela, avisa Ikuto que não é nada sério, mas precisam de gelo pra ajudar ela. Ikuto fica surpreso porque nunca viu gelo na ilha antes, e a velha zoa ele, chamando de burro porque ele nem explorou 10% da ilha estranha. Enquanto isso, a mãe de Yukino, Kagami, tá ocupada fazendo sorvete com os pacotes de gelo guardados pra uso. Ikuto chega na caverna de armazenamento e quando Yukino leva ele lá, a mulher estranha não tem escolha além de confessar o que fez. Como a mãe burra dela com desejo de ser jovem de novo usou todo o gelo, Yukino sugere que vão pro pico da montanha buscar gelo. Ao mesmo tempo, Machi tá com desejo de algo gelado e ela convoca Ayane à força com a boneca de palha dela só pra mandar ela buscar gelo. Ikuto e a família estranha estão indo pra montanha numa carroça quando Ikuto nota Machi sentada na traseira. Sem paciência pra lidar com a personalidade irritante, me manda pro céu dela, ele desencoraja ela de seguir eles. Ayane chega na caverna de armazenamento de gelo pra não achar nada, mas Machi aponta ela pra mesma montanha onde Ikuto tá indo. Depois de muita trabalheira, chegam no topo da montanha só pra Ikuto descobrir que estão lá pra ver a paisagem linda. E juntar neve é a tarefa secundária. Enquanto juntam a neve, Yukino faz Ikuto sofrer hemorragia nasal pressionando as melancias dela contra ele por trás. O sangue dele congela, fornecendo outra forma de diversão pros animais de Yukino. Enquanto empurra a carroça descendo a montanha, Ikuto ganha motivação extra quando lembra que Suzu tá sofrendo na cama doente. Ele desce a estrada íngreme e nota o sinal de aviso tarde demais, fazendo ele cair lá embaixo. Enquanto isso, Yukino e os outros estão caindo da montanha por causa de uma avalanche. E justo quando Ikuto tá prestes a alcançar o topo, ele é arremessado pelo grupo em queda. Ikuto e a bola de neve são jogados direto na frente de Machi, que simplesmente pega o gelo que precisa sem nem se importar se o grupo tá respirando ou não. Ikuto pega um pouco da neve na roupa e corre pra casa. Mas o pássaro de Yukino facilita pra ele dando carona até casa. Quando chegou em casa, tudo que sobrou do gelo não passou de uma poça pequena. E pra piorar, Suzu já tava melhor. No final, Ikuto fica com febre graças ao estresse que passou, e a poça de gelo que trouxe acaba sendo o que precisa pra tratar ele. Na casa de Machi, ela continua pulando a vez dela de cozinhar, deixando tudo pra irmãzinha irritante. Cansada de fazer todas as tarefas sozinha, Ayane provoca Machi, dizendo que cozinhar de um a um é a habilidade necessária pra casar, e sem isso, Machi pode dar adeus a qualquer vida amorosa que tá sonhando na cabeça. Isso pega Machi, e ela se levanta com raiva com toda a motivação de uma lutadora. Ela vai até a casa de Chikage pra implorar por aulas de culinária, e olha, Chikage não é nada além de zero quando se trata de cozinhar. A única linguagem que ela fala é fracasso. Em vez de aceitar que é lixo, Chikage aceita Machi na academia de culinária falida dela. Ela acaba fazendo uma bagunça no nome de preparar um prato. E ninguém precisa avisar Machi antes dela silenciosamente pegar as coisas e ir embora, que nem dona de casa rejeitada. Machi então faz a parada final na casa de Rin pra pedir orientação dela. Porém, Machi é burra demais pra ser específica sobre que orientação precisa e ela acaba fazendo uma marmita linda em vez de prato delicioso. Depois da irmã chamar ela de garota mais idiota do planeta, Machi volta pra casa de Rin na manhã seguinte pra contar que na verdade precisa de orientação em cozinhar, não carpintaria. Rin leva ela pra cozinha pra passar pelos estágios de cozimento. Mas Machi tá mais interessada na faca afiada que ela tá segurando e nas várias coisas que pode fazer com ela. Quando Ikuto ouve sobre isso, ele conta pra Suzu e Ayane que habilidades culinárias não são essenciais no mundo exterior, já que podem entrar em lojas pra comprar qualquer tipo de prato. Ikuto culpa isso no fato de todo mundo estar sempre ocupado e ter pouco tempo pra cozinhar. Porém, Ayane discorda, dizendo que os forasteiros não passam de rookies preguiçosos tamanho plus. Suzu adiciona que quando cozinha pra um ente querido, nunca fica cansada já que o amor cega e deixa burra. Pouco depois, Machi manda uma flecha mensageira pra Ikuto, convidando ele pro jantar. Naquela noite, o trio vai pra casa de Machi, mas Rin aparece toda quebrada, avisando pra não irem porque coisas terríveis vão acontecer se Machi cozinhar pra eles. Eles levam o aviso a sério e querem escapar, mas o Shikigami de Machi assusta eles direto pra dentro da casa. Quando se acomodam, Machi vai pra cozinha afiar a faca enquanto os Shikigamis dela seguram a porta pra garantir que os reféns não escapem. De repente, começam a ouvir sons sinistros vindo da cozinha, fazendo eles quase pularem pra fora da pele.
Eles tentam verificar o que tá acontecendo na cozinha, mas os Shikigamis assustam eles de volta. Mate logo aparece com vários pratos de comida crua que parecem mais veneno que iguaria. Ikuto consegue dar uma mordida e de repente perde a função corporal, dando a entender às garotas que ele desmaiou. Surpreendentemente, ele grita dizendo que a comida tá deliciosa. As duas acreditam que ele tá zoando até comerem e concordarem que tá gostoso. Isso acaba sendo um erro da parte deles, porque deu a Mate a audácia horrenda de entrar na cozinha para trazer mais monstros marinhos disfarçados de comida para eles comerem. O trio grita de medo, arrependidos de terem elogiado a comida venenosa dela em primeiro lugar. Logo depois, Suzu tá trabalhando na cozinha quando Ikuto aparece do nada, perguntando no que Suzu tá trabalhando. Suzu menciona que tá tentando fazer doce porque é aniversário do Tonkatsu, o bichinho de estimação dela. No momento que Suzu solta essa informação, algo dentro de Ikuto quebra feito galho seco, como se ele tivesse se lembrado que é um fracassado crônico que nem mulher consegue fisgar. Mais tarde, Ikuto senta para contemplar uma foto dele com uma garota que coincidentemente também tá comemorando o aniversário naquele exato dia. Ele deixa a foto largada quando Suzu grita pedindo socorro para fazer o tofu na carinha de Tonkatsu. Ayane surge do nada com uma pilha de bolinhos de arroz tentando seduzir a gulosa da Suzu, mas ela consegue segurar a onda porque precisa terminar a missão tofu antes de se entregar à gula. Suzu e Ayane tropeçam na foto que Ikuto abandonou. E sendo a fofoqueira profissional que é, Ayane dispara dizendo que a mina da foto é a ficante de Ikuto lá do mundo civilizado. Ela ainda cria a novela mexicana mais dramática e romântica sobre o relacionamento dos dois só pra estraçalhar o coração de Suzu. Ayane tenta comprovar a teoria maluca dela, arrastando Suzu até a margem do rio onde Ikuto tá de pé, remoendo o quanto a vida fracassada dele é um lixo ambulante. Ayane continua jogando sal na ferida de Suzu, arrastando ela até a avó, despejando todo o veneno sobre a suposta namorada de Ikuto. Porém, com aquela sabedoria de anciã experiente, a avó manda a real pra Suzu, que é óbvio que Ikuto sente falta do lugar de onde veio. Mas isso não quer dizer automaticamente que ele tem uma gata esperando por ele lá. A fofoca sobre a fragilidade emocional de Ikuto se espalha que nem fogo na mata, e Rin já pensa em aproveitar o momento em que o coração dele tá vulnerável. Yukino escuta a estratégia e não perde tempo roubando a ideia pra si mesma. Basicamente, todas as garotas estão tramando algum plano mirabolante para garantir que vão conquistar o coração de Ikuto. Pouco tempo depois, Suzu percebe que Ikuto sumiu, e bate aquele pressentimento de que ele pode estar tentando fugir da ilha. Ela dispara até a praia para encontrar ele empurrando o barco rumo à água, mas ela puxa ele de volta e distribui porrada até ele ficar roxo. Ikuto então revela que só tá tentando mandar uma carta que foi cuidadosamente guardada dentro de uma garrafa. As garotas também desembarcam na praia carregando uma variedade de quitutes para levantar o astral dele. Enquanto elas ficam tagarelando que nem papagaios, Ikuto ouve elas mencionarem a tal namorada, mas ele rapidamente corta o papo dizendo que a garota da foto é Misaki, a irmã dele. Isso choca as garotas, e elas começam a jogar a culpa uma na outra sobre quem espalhou a fake news. Justo nessa hora, Chikage chama a atenção delas para um negócio que tá queimando no fogo há vários minutos. Acontece que é um ingrediente especial usado para endurecer o tofu. Ikuto menciona que o avô dele é artista marcial, e é por isso que ele sabe fazer a parada. Mais tarde, naquele dia, Suzu vai buscar Tonkatsu na casa dos vizinhos que estavam cuidando dele para garantir que não estragasse a surpresa de aniversário. Tonkatsu volta para casa e fica emocionado até as lágrimas quando vê o bolo de tofu surpresa que Suzu fez no formato dele. O aniversário de Tonkatsu vira uma festa épica porque todo mundo apareceu para comemorar com ele. Naquela noite, Ikuto e Suzu sentam juntos e ele conta o quanto a irmã significa para ele. Ikuto tenta mandar a carta, mas o redemoinho continua devolvendo ela. Justo quando ele tá quase desistindo, tenta mais uma vez e dessa vez a carta passa, fazendo os dois se abraçarem em comemoração. Semanas depois, as garotas reclamam sobre o desaparecimento misterioso de comida na ilha. Elas estão quebrando a cabeça tentando descobrir quem é o ladrão quando Mate sai do quarto com migalhas de lanche visivelmente grudadas nos lábios. A atenção de todo mundo imediatamente vira pra ela, porque suspeitam que ela é a gatuna notória que anda saqueando a vila. Todas começam a seguir ela para confirmar as suspeitas, e Mate não ajuda em nada a própria defesa, já que fica andando por aí, devorando tudo que encontra pela frente. Quando finalmente cansa do grupo perseguindo ela, Mate abre o bico dizendo que pode até ser uma glutona que devora tudo que parece comestível. Mas ela não é a responsável pela potencial fome que vai bater na região. Mate fica decepcionada que até Ikuto não confia nela, e ela jura vingança. Enfurecida, ela agarra Ikuto e foge com ele. Como nenhuma das garotas consegue fazer nada contra isso, elas decidem que é melhor encontrar o ladrão de comida do que correr atrás da Mate assustadora. Depois de um trabalhão investigativo, Ikuto consegue desenhar um mapa de onde o ladrão de comida atacou desde que os eventos começaram. Após um plano meio torto, eles sugerem que montar guarda seria a melhor solução. Ikuto e Suzu estão passando pela fazenda de pepinos quando percebem que foi completamente despida de qualquer dignidade que restava. Naquela noite, eles armam uma armadilha de comida pro culpado. E como esperado, o culpado cai direitinho.
O plano funciona e eles conseguem prender ela, mas ela acaba escapando graças à máscara que estava usando. Do lado de Ikuto, ele também se esforça ao máximo para pegar a ladra, mas ela dá um trabalhão para ele. O time anda que nem zumbis na manhã seguinte porque passaram a noite em claro. Quando chegam na casa, Ikuto entra no banheiro só para encontrar uma garota de cabelo verde com peitos de tamanho médio se lavando, e isso imediatamente provoca uma hemorragia nasal nele. Depois que a garota se acalma, ela se apresenta como Mei Mei e admite que estava com vergonha. Acontece que ela também naufragou na ilha depois do barco dela dar problema gigante. Ela recorreu a roubar em vez de pedir pros moradores porque é mais tímida que gato assustado. Ikuto e Suzu então dão bronca nela por comer da fazenda de pepinos, mas ela diz que isso é obra do companheiro dela, Sr. Touno. Ela menciona que Touno adora pepinos, e no caminho para encontrar Touno, eles esbarram em Machi. Sabendo que ela é uma anã psicopata de pavio curto, Ikuto avisa Mei Mei para ter cuidado perto dela, mas ela fica apavorada e sai correndo. Rin depois aparece para avisar que a fazenda de pepinos na casa de Chikage também foi dizimada. O cachorro de Yukino quase fareja Mei Mei dentro da fantasia que ela tá se escondendo, mas Ikuto coloca ela em segurança. Mei Mei então explica que Touno é o amigo que viaja com ela o tempo todo. Justo então, Ikuto ouve que o cachorro de Yukino pegou o cheiro de Touno. Eles correm até o rio, e quando Touno se revela, acontece que é uma tartaruga, não uma pessoa como esperavam. Mei Mei esquece o risco de ser pega e corre para abraçar Touno. Machi se levanta para punir o bicho chato de Mei Mei, porque foram eles que deixaram as garotas acusarem ela falsamente. Antes que possa soltar a fúria, Ikuto agarra ela por trás, implorando para ela perdoar Mei Mei. E todas as garotas também apoiam isso. Como Ikuto pede tão gentilmente, Machi acaba perdoando ela. Depois que toda a bagunça se resolve, Mei Mei oficialmente vira moradora da ilha, e Suzu dá o moinho d'água perto do lugar dela para morar. Ikuto pergunta por Mei Mei, e Suzu revela que ela foi buscar vegetais com o bichinho dela, que na verdade é um kappa, não uma tartaruga. Mei Mei, por outro lado, tá tendo dificuldade séria para falar com os moradores da ilha, e quando consegue dar um oi pros dois, acaba assustando eles por causa da fantasia tipo Halloween que usa sempre. Quando os dois se acalmam e decidem conversar com ela, Mei Mei evapora que nem peido no vento. Mei Mei volta para casa para contar para Suzu e Ikuto como as habilidades sociais dela são um desastre. Suzu então pergunta como ela conheceu Touno, e ela recorre a uma narrativa tipo show de imagens para facilitar o entendimento. Um dia Mei Mei estava na jornada habitual tentando fazer amizades quando começou a chover, e ela foi forçada a se esconder embaixo de uma ponte. Foi quando notou uma pilha de pedras debaixo da ponte, e coincidentemente Touno estava selado dentro das pedras por um monge porque tinha feito algo ruim há muito tempo. Mei Mei quebrou o selo para libertar Touno, mas quando ele voltou à consciência, o lar querido do rio dele tinha sumido. Como ela não tem habilidade social para fazer amigos humanos, Mei Mei não tem escolha além de fazer de Touno o amigo dela. Desde então, ficaram juntos. E depois de ouvir a história dela, Suzu desaba em lágrimas, mas Ikuto mantém a assinatura de macho alfa dele, segurando as emoções. Mais tarde, Mei Mei tem a motivação burra e repentina de que consegue falar com as pessoas sozinha, sem precisar contar com Suzu e Ikuto. Ela tenta sair de casa sozinha, mas não dá nem 10 passos quando cai a ficha que ela não é essa garota toda. Suzu e Ikuto sentem pena dela e concordam em escoltar ela para conhecer gente. Eles vão até a casa de Rin, mas a primeira frase de Rin para ela quase faz ela surtar. Ela finalmente se recompõe para agradecer Rin por ajudar a consertar a casa que tá morando agora. Rin fica feliz em ouvir isso e quase sufoca Mei Mei no nome de abraçar ela. No caminho de volta para casa, eles esbarram em Yukino, e em vez de cumprimentar normalmente, ela acaba assustando Yukino quando tenta cumprimentar com a fantasia esquisita dela. Enquanto isso, Ayane descobriu tarde que Mei Mei agora virou residente da ilha. E no jeito insano habitual dela, decide perseguir Mei Mei para descobrir que tipo de pessoa ela é. Justo quando Ayane vai aprontar acertando Mei Mei com o dardo, ela ouve as lamúrias dela. Ela sente pena e decide abordar ela que nem pessoa normal. Porém, no momento que Mei Mei vê ela, confunde ela com Machi e quase corre até a lua tentando fugir da irmã odiada. Ayane solta uma palavra gigante de motivação para Mei Mei dizendo para ela se amar. Essa palavra de motivação pega Mei Mei, fazendo essa ser a primeira vez na história do universo que Ayane fez algo não violento. As coisas pioram para ela quando descobre que Touno é um kappa. Isso aciona as memórias traumáticas dela com um kappa, forçando ela a correr uma maratona pela ilha só para escapar de Touno. Precisa do brilhantismo atlético de Suzu para finalmente parar ela. E depois foi descoberto que Machi era quem se disfarçou de kappa para assustar Ayane até a morte. As outras garotas depois aparecem na casa para fazer Mei Mei se sentir em casa e ela poder conquistar a timidez nata dela. Logo depois, o mestre de Suzu aparece na casa, chocando Suzu, que pergunta por que ele veio. O cara revela que tem uma mensagem importante pro Lorde do Oeste, mas não conseguiu encontrar ele. Aparentemente, tinha um recém-chegado que derrotou o Lorde do Leste. E quando Suzu ouve isso, ela emenda que tem notícia rolando sobre o Lorde do Norte perdendo pra alguém também. Acontece que esses dois lords perderam pro mesmo guerreiro estranho, e sobrou pro mestre de Suzu conduzir uma investigação sobre quem é esse sujeito bizarro.
O mestre de Suzu menciona que a pessoa de interesse que derrotou os dois lords foi vista por testemunhas oculares na área. O mestre de Suzu descreve a tal pessoa e imediatamente cai a ficha de Ikuto que o encrenqueiro é o bichinho residente novo deles, Touno. Ao mesmo tempo, o Lorde do Leste, um panda branco fofinho, chega na casa de Touno para exigir revanche. Mei Mei interfere, dizendo que brigar é feio. Mas no momento que o panda vê Mei Mei, ele se apaixona na hora e não perde tempo agarrando ela. Ele declara a intenção de fazer Mei Mei a noiva dele, o que resulta em outro confronto entre ele e Touno. Porém, antes que tenham chance de trocar socos, o mestre de Suzu intervém para derrubar os dois. Ele deixa o panda saber que as coisas vão ficar realmente horríveis para ele se causar confusão no território oeste por causa de quão aterrorizante o Lorde do Oeste é. O panda treme de medo, mas de repente lembra que o Lorde do Oeste está sumido do mapa. Como esse é o caso, o mestre de Suzu decide desafiar o panda para um duelo, mas percebendo que não tem chance nenhuma, o panda dá no pé, carregando Mei Mei com ele. Vira uma perseguição completa. Mas antes que o panda consiga chegar no território dele, o ex-Lorde do Norte intercepta ele, socando ele no chão. O ex-Lorde do Norte, o gato grandão, revela que não tá lá pelo panda, mas pela pessoa que derrotou ele e roubou a posição de Lorde dele. Justo então, ele aponta para tal pessoa, e para surpresa de todo mundo, essa pessoa é Mei Mei, a chorona tímida e fraquinha. Mei Mei discute com o gato grandão, dizendo que não tem memória nenhuma de lutar com ele. Aparentemente, durante o primeiro e único encontro deles, Mei Mei estava tentando escapar do gato grandão, mas coincidentemente derrubou uma pedra gigante nele, e ele conta isso como estratégia genial dela. Justo quando todo mundo tá tentando processar como isso faz sentido, o Lorde do Leste some de novo. O time corre atrás dele, e ele é bem rápido pra caramba pro tamanho. Antes que escape, o gato grandão aparece na frente dele, soca ele pra longe e reivindica Mei Mei pra si mesmo. O gato grandão diz que Mei Mei tem que governar a Floresta Norte, mas Ikuto intervém pra defender ela, dizendo que Mei Mei não vai pra lugar nenhum. O gato grandão então propõe um duelo por quem vai ficar com Mei Mei, mas é óbvio demais que Ikuto não tem chance nenhuma. Porém, a dignidade dele como homem tá em jogo, e depois de apanhar feito tambor do gato grandão, ele ainda levanta de novo pra lutar. O sofrimento continua até um ser estranho voar passando por Ikuto pra contar o ponto fraco do gato, que fica entre as caudas dele. Ikuto faz como foi mandado, e com só um golpe, ele derrota o gato grandão. Como prometido, o gato grandão não tem escolha além de entregar Mei Mei de volta. No caminho de volta pra Floresta Norte, ele esbarra no Lorde do Oeste, que confessa que foi ele quem revelou o ponto fraco dele pro Ikuto. Mais tarde, Mei Mei segura a mão de Ikuto, agradecendo por ele ter salvado ela, e Suzu fica do lado deles, claramente afogada em ciúmes. Semanas depois, Chikage encontra um livro suspeito no quarto dela e, em vez de tacar fogo, ela lê. No momento que faz isso, um temporal de raios cai em todas as casas naquela noite. Na manhã seguinte, os moradores acordam para ver que desenvolveram características de animais, enquanto os animais ganharam características humanas. A vila inteira entrou em caos absoluto, deixando Suzu e Ikuto totalmente confusos. Ikuto e Suzu estão andando perdidos quando esbarram em Chikage, que tá perfeitamente normal no meio do paraíso Zootopia. Chikage assume a culpa dizendo que é responsável por tudo porque virou maga da noite pro dia mesmo sem ter frequentado Hogwarts. Ayane, sendo a mais irritante de todas, apareceu para dar lição em Chikage. Mesmo com isso, Chikage não liga porque tá curtindo demais ser maga. Suzu avisa ao time que são os únicos que podem resolver os problemas deles e eles vão até a biblioteca de Chikage. Dentro da biblioteca, eles acham um livro chamado Selo, e de dentro dele, um gênio feio emerge, dando 7 desejos pro time. O time não acredita nele até desperdiçarem 4 dos tais desejos. É quando finalmente cai a ficha de usarem um dos desejos para capturar Chikage. O plano funcionou bem demais, mas os cérebros pequenos deles esqueceram de avisar que o gênio responde qualquer desejo jogado no caminho dele. Chikage aproveita isso e pede para ser libertada. O gênio concede o desejo dela, e com isso, ele só tem um desejo restante. Enquanto estão pensando no que fazer com o último desejo, Mati entra e sutilmente pede uma xícara de café. O gênio concede o desejo dela. Isso deixa Chikage a única pessoa capaz de usar magia na ilha. Ela garante que faz as fantasias sombrias e bizarras dela virarem realidade. Antes que consiga terminar a missão, Panako, que agora é humana, aparece e acerta ela com uma pedra da realidade. A magia de Chikage se quebra e todo mundo na ilha volta ao normal. Mas quando Ikuto acorda, ele assume que tudo o que aconteceu não passou de sonho. Dias depois, Ikuto recebe uma entrevista de casamento de Mikoto, dizendo que ele é obrigado a ir lá escolher uma das irmãs dela porque a mãe dela está enchendo o saco. Mas ela não está interessada em Ikuto porque já tem Rin. Sobrou para ele escolher entre as irmãs restantes. No dia seguinte, Suzu e Ikuto saem, indo rumo à casa de Mikoto. Suzu explica que Mikoto é de uma família de ninjas, e ela é a caçula. A conversa é interrompida quando encontram uma das irmãs ninjas de Mikoto, Shinobu, deitada fraca no chão. Eles levam ela para casa para cuidar. E depois de devorar pratos de arroz, Shinobu finalmente tem força para falar. Aparentemente, ela esteve numa jornada ninja pelos últimos meses, e é por isso que nem sabia que Ikuto é homem.
Quando Suzu finalmente explica como Ikuto naufragou na ilha que nem saco de lixo, Shinobu faz a jogada repentina de desafiar Ikuto para um duelo. Ikuto fica confuso com isso, e Shinobu explica que durante o treinamento, ela cruzou com vários mestres e testemunhas que contaram que um homem naufragou na ilha, e ele é um mestre espadachim. Pelo que Shinobu ouviu, Ikuto consegue até partir montanhas com a espada. Mas Ikuto, sabendo muito bem que é lixo, se recusa a aceitar o desafio de duelo. Shinobu não deixa passar e continua enchendo o saco de Ikuto, pedindo um duelo. Ela deita com ele, come com ele e até toma banho com ele só pra garantir que ele aceita o desafio. Ciumenta e cansada de ver a cara feia de Shinobu por perto, Suzu grita com Ikuto, mandando ele aceitar o desafio de duelo. Ikuto fica surpreso com isso, mas não tem escolha além de aceitar o duelo, e ele começa a treinar em preparação. No dia do duelo, Shinobu aparece usando uma roupa bizarra. A luta começa e os dois se enfrentam. Depois de trocarem golpes por tanto tempo, Ikuto acaba vencendo a partida com um golpe de sorte quando agarra as melancias preciosas de Shinobu. Isso conta como o primeiro golpe, e Shinobu admite derrota mesmo Ikuto achando que não tá certo. Depois do duelo, Shinobu parte em outra jornada ninja, mas isso não termina bem pra ela já que acaba caindo num buraco. Logo depois, Ikuto pega um romance de terror na casa de Shikage, onde o vilão é um cara chamado Beniyasha. Shikage avisa que o livro foi escrito por uma moradora da ilha e tem outros volumes. Durante a conversa, Ikuto conhece a mãe de Shikage. De repente, começa a chover e a chuva traz trovão junto. A mãe de Shikage manda Ikuto correr pra casa porque Suzu tá sozinha lá e com certeza tá com medo. Na casa, Suzu recebe um convite estranho do nada. O convite é pra ir numa pousada específica. Ikuto e Suzu depois descobrem que Mei também recebeu o convite. Aparentemente, o convite veio de uma mulher chamada Sakuya, mas nenhum deles sabe quem Sakuya é. Eles chegam na pousada e são recebidos por Sakuya, que se revela ser uma boneca mecânica. Ela menciona que não tem memória anterior da vida, só o fato de que chegou na ilha dentro de uma caixa. Surpreendentemente, Suzu e Mei não são as únicas que receberam convite, mas todo mundo na ilha. Com a chegada de Ikuto, elas já estão pensando em como vão tocar na salsicha dourada dele quando estiverem no banho juntos. Momentos depois, Ikuto descobre que Sakuya não mandou nenhuma carta convite. Na verdade, ela foi quem recebeu uma carta proposta deles, dizendo que gostariam de visitar a pousada. Ela escaneia a escrita na carta e revela que a caligrafia não é dela. Shikage entra no cômodo para checar a carta e solta a bomba que devem ter sido reunidos por Beniyasha. Shikage explica que Beniyasha era uma pessoa real que viveu na ilha e cometeu várias atrocidades até desaparecer de repente há 15 anos, junto com Shizumaru que estava escrevendo romances sobre ele. Sakuya então garante que não tem nada com que se preocupar porque estão sob os cuidados dela. Preocupado com tudo, Ikuto decide avisar o grupo sobre Beniyasha e pouco depois disso, uma figura estranha aparece na floresta. Sakuya vai no modo exterminador total até descobrirem que não é ninguém assustador além de Shinobu. Mais tarde, Ikuto levanta para entrar no banho e Ayane decide seguir ele para finalmente realizar os sonhos dela. Ela corre pro banho para encontrar Ikuto de costas. Ela avança correndo, mas em vez de Ikuto, ela esbarra numa figura usando máscara de diabo vermelho. Ela grita de medo, fazendo Sakuya e Ikuto correrem até lá. Eles acham ela desmaiada, e quando conseguem trazer ela de volta à vida, ela revela o que viu. O corpo de Ayane começa a coçar como se a pele fosse cair. De repente, o infame Beniyasha aparece no cômodo em pé numa árvore só pra fazer terror. Ikuto pergunta qual o problema dele, e ele revela que simplesmente gosta de ver garotas sofrerem. Ele menciona que a coceira de Ayane vai parar, mas vai durar uma semana inteira. Porém, ele tem o antídoto com ele. Ikuto tá prestes a negociar a liberação do antídoto, quando Sakuya perde a paciência porque Beniyasha atacou alguém sob os cuidados dela. Beniyasha foge correndo, forçando Sakuya e Ikuto a perseguir ele pela floresta. Sakuya recorre ao uso de mísseis, mas Beniyasha ainda escapa. Ikuto sugere que voltem pra pousada, e na pousada, as garotas estão bolando planos de como colocar Ikuto nas camas delas. Shikage tem a ideia de esperar nos respectivos quartos antes de Ikuto retornar. Sakuya e Ikuto voltam pra pousada pra ouvir Shinobu gritar. Eles correm lá dentro pra encontrar Shikage checando ela. Ela menciona que Shinobu desmaiou de tanto fazer massagem. Ikuto então conta pra Shikage que Beniyasha tá por trás de tudo o que aconteceu. Shikage teme que vai ter mais vítimas de Beniyasha se não tomarem cuidado. Eles ouvem Mei gritar e quando correm lá, ela pula em Ikuto pronta pra ficar safada com ele. Beniyasha aparece contando que usou uma substância estranha que faria Mei querer fazer coisas safadas. Antes que Beniyasha possa botar as mãos em Yukino, Ikuto aparece no quarto. Ikuto para Beniyasha, forçando ele a fugir correndo. Mais tarde, Ikuto encontra Beniyasha no quarto de Suzu tentando pegar uns amassos de graça dela. Ele expulsa ele e eles acabam no telhado. Beniyasha lembra Ikuto que ele tem medo de altura, e isso funciona perfeitamente. Ikuto começa a tremer que nem folha na água, mas Beniyasha deixa ele furioso quando menciona a palavra impossível. Ikuto avança nele, mas ele joga os antídotos no ar para distrair ele.
Ikuto vai atrás dos antídotos, mas acaba caindo do telhado. Beniasha vira tapete mágico de gênio e voa embora, garantindo que vão se encontrar de novo. Numa revelação chocante, acontece que a mãe de Chikage tá por trás de tudo e ela é Beniasha. A mãe dela também é a infame autora Shizumaru, e ela gosta de escrever as histórias dela baseada em experiências da vida real. A mãe de Chikage tá interessada em Ikuto porque ele parece ser um garoto inteligente e vai ser um personagem importante na história que ela tá desenvolvendo. Algum tempo depois, Machi acidentalmente libera um monstro guaxinim traiçoeiro tropeçando na estátua. O Tanuki não perde tempo causando caos pra Machi. Em outro lugar, Suzu e Ikuto tão pescando quando caem sob os truques chatos do Tanuki. Machi chega bem na hora de parar o que o Tanuki tá fazendo, expondo ele. Machi corre atrás do Tanuki, mas ele consegue enganar Machi jogando ela na água, aumentando a frustração dela. Machi deduz que o Tanuki tá se vingando dela porque os ancestrais dela foram quem selaram ele. Machi consegue sair da água com determinação de encontrar o Tanuki. Ela conta pra Suzu e Ikuto que o disfarce do Tanuki vai se quebrar se ele desmaiar. Machi vai até a vila pra encontrar o Tanuki, mas o Tanuki tá sempre um passo à frente. Sendo a criatura traiçoeira que é, ele dificulta a vida de Machi, já que pode se transformar em qualquer pessoa a qualquer momento. Quando Ikuto consegue ver através do disfarce dele com Mei Mei, o Tanuki pune ele jogando bolas grandes nele. Rin decide se vestir de garota, mas escolheu o dia errado pra fazer isso, já que o Tanuki tá em toda parte causando estrago. Machi acaba rasgando o vestido bonito dela pra ver o umbigo e garantir que não é o Tanuki traiçoeiro. Rin culpa a sorte dela no fato de ter decidido usar roupas femininas. Toda vez que o guaxinim leva vantagem sobre Machi, ela fica mais furiosa. Mas isso facilita pro guaxinim zoar com ela. Machi logo recruta Ayane na caçada pelo guaxinim, e ela não tem escolha, já que Machi vai surrar ela se recusar. Durante o dia inteiro, o guaxinim garante causar caos em toda a parte da vila. No final da tarde, Suzu menciona a palavra impossível perto de Ikuto, e ele não reage. Ela imediatamente agarra ele, revelando que pegou o Tanuki. A roupa de Ikuto é levantada para revelar o umbigo saltado. O Tanuki é preso e amarrado junto com Ayane para garantir que não escape. Machi libera toda a raiva que vinha segurando o dia inteiro para selar o Tanuki e devolver ele pro estado de estátua. O grupo depois encontra o Ikuto verdadeiro onde ele estava desmaiado. E mesmo depois dele acordar, Ayane e Machi garantem de fazer cócegas nele sob o pretexto de quererem saber se é a pessoa real. Uma noite, Yukino tá caminhando pela fronteira entre leste e oeste quando uma pena azul cai na mão dela, deixando ela empolgada. No dia seguinte, ela vê Suzu no lago e conta sobre a descoberta da noite anterior. Aparentemente, a pena azul teria vindo de um pássaro lendário que abençoa quem encontra ela. Isso deixa Suzu interessada, e ela concorda em seguir Yukino em busca do pássaro lendário. De volta em casa, a vizinha, a galinha falante habitual, conta pro Ikuto sobre o pássaro lendário, mas Ikuto descarta isso já que não é de acreditar em criaturas místicas. Em vez de seguir Suzu para encontrar o pássaro, ele decide que vai juntar lenha para ajudar Suzu porque tem sido completamente inútil desde que chegou na ilha. Enquanto vasculham a floresta, Yukino solta a bomba que o pássaro lendário na verdade não abençoa ninguém porque não passa de conto de fadas. A esperança inteira de Suzu estava contando com isso. E no momento que Yukino solta essa, a esperança dela despedaça, deixando ela na figura mangá padrão. Elas logo encontram um pássaro raro, mas não o que estão procurando. Yukino, sendo amante de animais, corre atrás dele. As outras seguem e acabam caindo numa fenda profunda que fica na parte mais funda da floresta. Ikuto volta para casa e imediatamente fica preocupado quando percebe que Suzu ainda não voltou. Ele vai até a casa de Yukino, e tudo que Kagami consegue oferecer é a voz de pânico dela. Ikuto então decide ir para a floresta procurar Suzu, enquanto acompanhado pelos animais de Yukino. Conforme a busca se intensifica, começa a chover, piorando tudo porque agora os animais não conseguem rastrear o cheiro, e a voz de Ikuto vai ficar abafada. Porém, o amor dele por Suzu empurra ele a começar a procurar na chuva. De repente, o pássaro azul lendário emerge da floresta. E mesmo Ikuto não acreditando em superstições, ele não tem escolha além de pedir pro pássaro azul guiar ele até Suzu. Depois que o pássaro leva Ikuto até a fenda, ele desaparece. E depois é revelado que era o pássaro pálido que estavam perseguindo antes. Ikuto e as garotas então conseguem resgatar Suzu e o pessoal preso. Rin também constrói uma cerca ao redor da fenda, para garantir que não tenha acidentes futuros. E como previsto, Ayane quase cai segundos depois de construir a cerca. Naquela noite, Ikuto carrega Suzu de volta para casa, enquanto revela a determinação dele de ficar mais forte para proteger Suzu. Logo depois, Ikuto consegue um emprego de professor de matemática na escola da ilha. Chikage, Shinobu e Machi também são professoras na escola, e todas lidam com turmas diferentes. Enquanto todo mundo tá interessado em ir pra escola, só tem uma pessoa na ilha que não tá, e essa é Suzu. Ikuto tenta forçar ela a ir pra escola, mas ela sempre se esconde quando ele vai. Um dia, Chikage bola um plano pra forçar Suzu a vir pra escola. Ela monta uma rota calculadinha que vão usar pra atrair Suzu até a escola, e Ikuto vai ser o prego final pra enganar Suzu a aparecer na escola.
Ikuto inicialmente hesita, mas decide entrar no plano quando percebe que as garotas só estão tentando ajudar Suzu a amar estudar. No dia seguinte, eles colocam os planos em ação, e Ikuto nervosamente leva Suzu passando pela maioria dos pontos de checagem que criaram para desviar ela até a escola. Porém, Suzu começa a notar o padrão estranho, mas não consegue descobrir o que está acontecendo. Suzu e Ikuto acabam caindo num buraco de coelho que leva eles direto para a escola onde Chikage já está esperando. Porém, Suzu consegue escapar da escola, forçando o grupo a correr atrás dela. Ikuto finalmente pega ela com os truques espertos dele e para punir ela, ele faz cócegas nos pés dela até ela não ter mais força. Ikuto então dá uma palavra de conselho, dizendo que ela pode melhorar nos estudos se colocar a mente nisso. Isso é suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas felizes porque os esforços delas não foram em vão. Algum tempo depois, Suzu tá na praia procurando algas marinhas quando avista a garrafa contendo a carta que Ikuto tinha escrito para a irmã. Ela pega e corre até Ikuto, que inicialmente pensou que era a carta dele também. Porém, ele percebe que tá errado quando abre a carta para descobrir que é a resposta de Misaki. Ikuto lê a carta para descobrir que Misaki começou a procurar por ele depois que recebeu a carta dele, mas acontece que ela se perdeu no mar. Ikuto ouve isso e corre pra praia tentando chegar até a irmã. Ele não liga pro redemoinho, mas o redemoinho liga pra ele já que começa a jogar ele de volta pra ilha, não dando chance dele escapar com o barco. De repente ele tem a ideia de voar, e constrói uma pipa pra voar por cima do redemoinho. O plano tá funcionando tão bem até um tornado aparecer que nem exe jogar ele de volta pra ilha. Ao mesmo tempo, as garotas ouviram o grito de Ikuto e todas vieram correndo até ele. Rin então constrói um estilingue para tentar tirar Ikuto da ilha, mas até isso falha espetacularmente. Um dos pássaros de Yukino depois revela que Ikuto nem consegue sair da ilha pelo ar porque tem uma corrente mortal mantendo eles presos. Machi então conta para Ikuto que ela pode expulsar a alma dele do corpo para ele encontrar com a irmã, mas em troca ele tem que casar com ela. Machi tá prestes a fazer isso quando Ayane estraga tudo, e como esperado, Machi avisa que ela tá ferrada. Mais tarde, Chikage pede ajuda pro gênio, e como Ikuto não acredita em magia, ele continua estragando até não sobrar desejos. Suzu depois revela o desejo mais profundo do coração dela sobre não querer que Ikuto vá embora. Depois de dizer isso, ela sai correndo e Ikuto corre atrás dela. Ikuto esbarra na avó e explica pra ela. A avó então encontra Suzu na praia, contando que tem um jeito de Ikuto deixar a ilha, mas uma vez que ele for, pode não conseguir retornar de novo. Com o coração partido, Suzu volta pra casa pra contar pro Ikuto que tem um jeito de sair da ilha, e ela tá pronta pra contar mesmo que possa não ver ele de novo. A avó se junta a eles, revelando que tem uma tempestade vindo e Ikuto pode usar a tempestade pra sair da ilha do mesmo jeito que chegou. Porém, a avó diz que esse processo é perigoso pra caramba, e ela só vai permitir Ikuto ir depois dele rezar pro Lorde Dragão Marinho. Enquanto isso, as garotas estão se preparando pra parar qualquer plano que Ikuto tenha de deixar a ilha. Na manhã seguinte, a avó informa Ikuto que para abrir o santuário do Lorde Dragão Marinho, ele tem que conseguir uma chave, e essa chave tá no Monte Fuji. Ikuto e Suzu começam a ir rumo à montanha, mas Chikage, Rin e Yukino seguem atrás para garantir que param Ikuto de chegar na montanha. Elas conseguem atrair Suzu para um labirinto complicado que Chikage projetou e Rin construiu. Porém, Rin tinha colocado guias direcionais dentro do labirinto, basicamente derrotando o propósito de um labirinto. Suzu e Ikuto conseguem chegar na saída, mas para parar eles, Chikage solta uma pedra gigante para perseguir eles. Justo quando tão prestes a ser esmagados, o Lorde do Norte aparece e salva eles socando a pedra para longe. Porém, a ajuda dele logo vira problema quando ele revela que não tem intenção de deixar eles passarem. Aparentemente, o verdadeiro propósito dos 4 Lordes territoriais é garantir que ninguém tenha acesso ao Lorde Dragão Marinho. Felizmente, Mei Mei e Touno aparecem para distrair o Lorde do Norte. Os dois surram ele, dando chance de Ikuto e Suzu irem embora. Depois disso, eles esbarram no Lorde do Leste, que já foi subornado por Chikage para garantir que não passam. O Lorde do Leste vai atrás de Ikuto, balançando as garras nele, pronto para arrancar a cabeça dele. Justo quando Ikuto tá prestes a perder a vida, Shinobu aparece para encarar o panda. Com a assistência de Shinobu, eles conseguem passar pelo panda, mas esbarram no mestre de Suzu pouco depois. Suzu intervém para encarar o mestre, mas ele confunde ele soltando clones dele mesmo. Ele conta que o único jeito de passarem é pegando o verdadeiro. Graças à engenhosidade dele, Ikuto consegue descobrir o gato verdadeiro dos muitos usando um detalhe minúsculo do rabo. Porém, o mestre de Suzu manda eles não comemorarem ainda porque o último oponente, o Lorde do Oeste, é o mais forte de todos. Pouco depois disso, eles chegam no santuário sentado no topo da montanha. Ikuto pega a chave, mas de repente ela desaparece da mão dele. Acontece que a galinha tagarela, que é a vizinha deles, Karaage, é o Lorde do Oeste. O cérebro de Ikuto quase congela quando percebe que Karaage é o mais forte e não tem intenção de entregar a chave. A luta entre os dois começa e Karaage leva vantagem, mas Ikuto perde a paciência quando ouve a palavra impossível vindo de Karaage. A luta deles continua e justo quando Karaage está prestes a acabar com ele, Suzu pula para levar o golpe.
O sacrifício de Suzu acaba sendo o catalisador para Ikuto ficar sério de verdade. Ikuto consegue derrotar Karaage e ele reivindica a chave dele. Logo depois, Ikuto e Suzu chegam na Ilha do Dragão Marinho e encontram o templo, mas sem eles saberem, Ayane tá seguindo eles. Os dois abrem o portão pro santuário e descem as escadas para chegar na água embaixo. Enquanto tão ocupados rezando, Ayane mergulhou para conseguir o desejo para si mesma, mas ela acaba puxando o bigode do dragão, deixando o dragão furioso. A estrutura inteira começa a tremer, forçando o trio a correr para fora. A entrada do santuário fica bloqueada, e Ayane é pega como culpada depois de verem o bigode do dragão com ela. Mesmo sem a proteção do Lorde Dragão Marinho, Ikuto empurra o barco dele pro mar, pronto para ir embora e salvar a irmã. A avó aparece para perguntar para Suzu se ela realmente quer que Ikuto vá embora. E isso traz os sentimentos verdadeiros dela. Ela monta no golfinho para alcançar Ikuto e contar que não quer que ele vá. Basicamente, confessando o amor dela para ele. Justo quando tão prestes a se conectar, o redemoinho engole o barco dele e manda Suzu de volta pra ilha. Ela acorda com a avó contando que o Lorde Dragão Marinho tá furioso. Porém, Suzu não liga, e ela manda o golfinho levar ela até o Lorde Dragão Marinho. O golfinho leva ela perto até ela conseguir mergulhar na água para alcançar a morada do Lorde Dragão Marinho. Ela reza pro Dragão Marinho proteger Ikuto, mas justo quando tá prestes a se afogar, Rin aparece para salvar ela. Depois de resgatar Suzu, Ayane mergulha de volta na água para recolocar o bigode do dragão, o que acalma a raiva dele. Ayane volta para a superfície e todo mundo reza pela segurança de Ikuto. Enquanto isso, Ikuto tá prestes a se afogar, mas a magia de Mate acorda ele. Ikuto nada até a superfície para se encontrar na frente de um barco cheio de homens. A voz da irmã dele ecoa do barco, e ela revela que depois do navio dela naufragar, ela foi parar numa ilha que é habitada só por homens. Ela admite que vem se divertindo na ilha que compartilha o mesmo nome, Mujinto. Misaki quer que Ikuto fique, mas Ikuto diz que tem que voltar para a namorada dele. Os homens então fornecem um barco e Ikuto começa a remar para a ilha para garantir que volta para a namorada dele não importa o quê. Ele acaba sendo engolido pelo redemoinho e na manhã seguinte é jogado na praia. Suzu encontra ele e abraça imediatamente com lágrimas descendo pelo rosto. Enquanto os dois estão compartilhando o momento romântico, a avó declara outro torneio de esconde-esconde para reivindicar o noivo. Igualzinho ao começo, Ikuto se vê correndo que nem guepardo enquanto as garotas famintas por salsicha tentam fazer dele o marido delas. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere esse outro vídeo aqui também, você vai adorar. Obrigado por assistir e até a próxima.